Várias dezenas de jornalistas de Portugal inauguraram em Roma a sequência de jubileus setoriais que, ao longo do ano, levará ao Vaticano diversos setores da sociedade e da ação pastoral da Igreja. Foi ocasião para experiências diversas e um enriquecimento mútuo. Um programa intenso que permitiu trazer alguns bons indicadores de caminho. Eu levo, sobretudo, uma maior consciência da nossa missão, quer seja como jornalistas da Igreja, ao serviço da missão da Igreja, quer também como jornalistas da sociedade. Penso que estamos numa altura em que existem muitos produtores de informação e esses produtores também têm grandes audiências, mas não se regem pelas normas deontológicas de um jornalista. Eu acho que isso é que nos torna diferentes e importantes, e a nossa missão ser importante nesta época em que existe tanta desinformação. Levam-se algumas interpelações do Papa, aquelas curtas que ele nos fez no encontro com os jornalistas, da importância da comunicação como o ir sempre ao encontro do outro, e também o agradecimento que o Papa faz aos jornalistas pelo nosso trabalho. Creio que é importante ele repetir essa mensagem, até para ver se na Igreja as pessoas todas percebem, felizmente há muitas que o entendem já, mas se todas percebem a importância da informação. Acima de tudo, uma mensagem de esperança. Ver tantos jornalistas aqui reunidos, pessoal da comunicação, acho que é um bom pronúncio, mas dá-nos também força para continuarmos e percebermos que ainda há muito para fazer. O espírito vivido entre grupo foi simplesmente incrível, o trocar experiências, o estarmos todos aqui, acho que foi das coisas mais bonitas que podemos levar. O Papa, falou ontem da comunicação como uma dádiva, e é isso que nós temos que preservar. A comunicação é uma dádiva, há que ter esperança e há que fazê-lo com sobriedade. Dias em que foi conhecida a mensagem do Papa para o Dia das Comunicações Sociais, com o incentivo de comunicar a esperança. É nós tentarmos compreender que é importante nós comunicarmos de uma forma, e o Papa dizia, de uma forma esperançosa, e não abordarmos ou não focarmos um tipo de comunicação que pode criar divisões. Todo o tipo de comunicação deve ser um incentivo ao diálogo. Todo o tipo de comunicação deve ser algo que revele ou que mostre abertura aos outros. A comunicação deve criar pontos de diálogo e não deve criar divisões, não deve acentuar ódios, não deve acentuar preconceitos. E depois leva-se aquilo que ficou escrito, que ele infelizmente não disse, mas que seria um momento muito importante, e enfim, o texto existe e é oficial, de pedir a libertação de todos os jornalistas presos no mundo e de rezar por aqueles que têm sido mortos, assassinados no cumprimento do seu trabalho. Creio que essa referência do Papa é muito importante. Há uma coisa interessante que é, todos os anos, no início de cada ano, nós vemos os números de jornalistas e de missionários mortos. E quase sempre eles se equivalem, porque de facto são duas missões, duas tarefas importantíssimas no mundo: o estar com as pessoas, o ir próximo, o conhecer as suas histórias, e isso, o facto do Papa ter destacado e ter deixado escrito que devemos homenagear essas pessoas e concretamente o trabalho que nós fazemos, creio que é uma das coisas que aqui fica também. O presidente da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais destacou a grande experiência de comunhão entre os jornalistas que chegaram de 136 países e 3 grandes apelos do Papa. 2 primeiros relacionados com a verdade, ou seja, de comunicar a verdade, primeiro. Segundo, de viver a verdade. E este terceiro que ele fez agora, de uma forma muito particular para todos os jornalistas, que sejam narradores de esperança, não é? E portanto que esta missão que nos é confiada, a nós, gente da comunicação, de darmos esperança ao mundo. 4 dias em Roma, onde a comunicação foi analisada com o impulso da esperança e assumida como missão que não pode ceder às tentativas da desinformação e da deturpação da verdade.
festa do amor já chegou e a padaria Pastelaria Nossa Senhora do Rosário tem os mais bonitos bolos decorados para o São Valentim. Os especialistas somos nós. 514-843-6668. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes. Especialista no corte de carne. Enchidos da casa. Queijos de Portugal. O maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e Canto com Colonial. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, continuamos com as histórias da chegada dos portugueses ao Canadá há 70 anos. Hoje, o comunicador é Henrique Laranjo. No Clube Oriental, ele vai-se acomodando, é o homem da rádio e hoje é para si também uma grande revelação. O meu nome é Henrique Manuel Ramos Laranjo,
Sou natural da Ilha Terceira, Açores, da freguesia dos Altares, e vim para o Canadá em 1972, no dia 5 de março. E estou aqui desde esse tempo. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sr. Laranjo, obrigada de aceitar este convite. Hoje teremos muito para conversar. Então chegou em que momento ao Canadá? Bem, como eu disse na introdução, eu vim para aqui em 1972. Claro que quando eu vim para aqui, eu tinha 17 anos. E naquela altura, sobretudo os rapazes, não podiam sair de Portugal a partir dos 14 anos. Mas eu tinha um pai que já tinha emigrado para os Estados Unidos, esteve lá à volta de um ano, e quando ele veio para trás viu aquelas terras grandes e ele tinha sempre vontade de a gente emigrar para ter uma vida melhor, que havia mais oportunidades fora de lá. E não esquecendo que naquela altura a gente vivia sobre uma ditadura e tínhamos uma guerra no ultramar, de onde o meu pai era contra essa guerra. E então, eu com 17 anos já não podia sair de lá. Mas ele, com os seus contactos que ele arranjou lá, nós somos uma freguesia, que é os Altares, e ele ia à Angra do Heroísmo, lá com os seus contactos. Eu não sei como é que ele organizou as coisas para eu ir a Lisboa e buscar um passaporte. Tudo isso ele explicou-me a mim, e eu estava de acordo. Naquele tempo, os padres dizem, a gente não se põe questões, e se o pai acha que é melhor para mim, eu estava pronto a fazer aquilo que era necessário. E então era na condição de ir a Lisboa, buscar o passaporte e, se possível, emigrar para o Canadá. Mas não havia garantias. Então o que eu fui a Lisboa, mas em segredo, ninguém sabia, os meus vizinhos, a minha família, a não ser meu pai, minha mãe e os irmãos. A minha avó, a minha tia que vivia ao lado, ninguém sabia. E então, quando eu cheguei não te esqueças que eu nunca tinha saído da Terceira, sou um rapaz novo, envergonhado na altura, e então chego a Lisboa e lá tem umas pessoas à minha espera. Quem estava à espera? Bem, aquilo era uma organização, era 2 homens de gabardinho, chapéu. Nunca mais esqueceu disso? Não, parecia a máfia. Eu via aquelas pessoas, eles perguntavam o meu nome, entrei para o carro, levaram-me para uma espécie de hotel, onde havia comida e tudo. Eles disseram, olha, estás aqui tu vais comer e tal, e a gente vem te ver amanhã. Muito bem. Então eu estava lá na estadia, não sei se foi no dia seguinte, vieram buscar e disseram, olha, nós vamos passar uma entrevista que é para teres o passaporte. E disse, muito bem. E ele disse, são 5.000 escudos para o passaporte. O meu pai tinha-me dado dinheiro, eu dei os 5.000 escudos e depois ele veio buscar nesse dia, nós caminhávamos lá nas ruas de Lisboa e tal, e ele meteu-nos num café.
Assentei-me num café, mas eu era estrangeiro e eu achava diferente. Eu estava no café e olhava à volta e disse, mas que café é este? Ninguém fala com ninguém, eu não vejo café em cima das mesas, tudo assim, parados. E disse, isto é tão estranho. De repente chega uma pessoa à porta e diz assim, podem vir. E eu vejo que toda a gente se levantou e toda a gente seguiu essa pessoa. Então eu vi que as outras pessoas estavam nas mesmas condições que eu. Sem ser jovens, havia adultos, havia tudo. E então o homem preparou-me e disse, olha, tu vais fazer uma entrevista com uma pessoa. Essa pessoa está comprada por nós, mas o escritório dele é aberto por cima. E então a voz sai daqui e as pessoas ao lado estão a ouvir, ou podem ouvir. Então tu tens que fazer atenção para não dar por isso que a pessoa está comprada. À escuta. A primeira pergunta que ele te vai fazer é, ele vai-te pedir o cartão de identidade, mas ele já o tem. E tu tens que fazer compreender que ele já tem. E ele vai-te perguntar, tu de onde é que vais, onde é que vives, tu dizes que estás aqui a estudar em Lisboa, em tal liceu, vives em tal lugar e para que queres um passaporte? Para ir com os meus colegas à Espanha pela Páscoa, que dizem que a Páscoa é muito bonita aí na Espanha e eu queria ir com os meus colegas. Muito bem. Então eu entro para o escritório, o homem disse, o cartão de identidade. Mas eu não tinha, ela que devia tê-lo. E então eu disse assim a ele, mas o cartão está aí em cima da mesa, porque eu não sabia bem o que é que havia de dizer para não ser apanhado. Ver assim, então você entrou agora e está-me a dizer que o cartão está em cima da mesa? Eu disse, sim, eu pus-o agora aí. E ele então compreendeu e disse, sim, está bem, está bem. E fez-me lá a pergunta, para que é que queres o passaporte? Eu respondi aquilo que acabei de dizer agora, porque queria ir à Espanha com os amigos, pronto. E acabou-se, estavam outra vez os mesmos homens à espera, levaram-me para a estadia, que era perto ali do Hotel São Jorge, mas já não sei o nome da rua. Levou-me para lá, um dia ou dois depois, o homem veio cá e disse 5.000 escudos para o passaporte. E disse, senhor, eu já lhe dei os 5.000 escudos. Versão, não, tu deste 5.000 escudos para o passaporte e agora dás 5.000 para receberes o passaporte. Lá ele deu mais 5.000 escudos. Ficou assim tão caro? Sim, e mais não, o meu pai gastou, porque estava tudo incluído, hotel, refeições, tudo, não? Tudo estava... E isto passou-se tudo numa semana. Ao cabo de uma semana, vou para a terceira, com o meu passaporte. Com 17 anos? Com 17 anos. Aí já tinha o meu passaporte, mas claro, estou sempre em Portugal, ainda não saí lá. Então cheguei e agora marcou-se uma viagem para o Canadá. Mas não se sabia se ia funcionar, porque podia ser quando a gente chegasse à alfândega, ali, para meterem o carimbo, da pessoa ver a minha idade e não aceitar. Pois, era menor, e então como é que o senhor fez? Mas antes disso, quando eu cheguei, as pessoas todas estavam a dizer, mas onde é que tu estiveste? Onde é que tu estiveste? Uma semana, numa freguesia, com os vizinhos todos, ninguém me tinha visto. E o meu pai tinha-me dito, Henrique, as pessoas já só a perguntar por ti. Eu disse que tu foste a São Jorge ver umas vacas. Ok, com 17 anos, mas pronto, foi a salada que ele vendeu. E eu encontro lá um vizinho que conhecia bem São Jorge e disse, então, tu foste a São Jorge? Mas eu não tinha ido. E disse, fui, mas foste lá ver vacas, teu pai disse? E disse, mas onde é que tu estiveste? E eu disse, João, agora estou com pressa, um dia eu vou-te contar isso, porque eu não conhecia nada de São Jorge, eu não sabia o que é que havia a dizer, e eu sabia que ele conhecia São Jorge. E a aventura quando chega ao aeroporto? Sim, antes de chegar ao aeroporto, a gente sai de casa num domingo, para ir à missa, tinha um carro de praça, que é um táxi, a gente lá chama um carro de praça, à nossa espera. E quando a gente vamos assim a caminho para a missa, vêm umas raparigas lá, 3 ou 4, mais ou menos da minha idade, e então diziam assim,
estás cá. E ainda havia pessoas a dizer que tu tinhas ido para a América. E eu assim na brincadeira disse, sim, pois olha, hoje é que eu vou ir. E elas riam-se a dizer, isso é que tu querias. E a gente fomos à missa, saímos, tomámos o carro de praça, fomos para o aeroporto, carimbaram o passaporte e entrei sem problemas, vim para Toronto. Porque dizia-se naquele tempo que entrar para o Canadá, Toronto era mais fácil que Montreal. Embora eu já tivesse um irmão em Montreal há meses só. Há um ano, ele veio em 71 e isto é em 72. Sim. Há meses só. Para entrar em Toronto, também meu pai tinha preparado alguém em Toronto, um conhecimento, que me foi receber. Foi um bocadinho difícil para entrar. O que é que tu vais fazer com 17 anos para o Canadá? Muitas questões. Muitas. Então, tu és solteiro, se encontrares uma rapariga aqui, tu vais te casar e nunca mais vais para trás. Eu disse, não, eu venho aqui só de passeio, para ir para trás. E estava mesmo difícil. Eles chamaram depois a pessoa e disseram assim, bem, o senhor tem que assinar por ele, mas amanhã tem que estar com ele cá de volta outra vez. E lá ele assinou, ele responsabilizou-se por mim e vim no outro dia e depois deram-me uns meses, não sei quantos, penso que foi 3 ou 6 meses. E esse homem encontrou lá alguém, uma agência, de onde as pessoas ajudavam para a gente ficar cá. E eu fui encontrá-lo e ele disse, mas tu tens um irmão em Montreal? Disse, tenho. E então ele disse, então vai ser melhor tu ires para Montreal, vai ser mais fácil do que aqui. E eu lá só tive uma semana, depois vim para Montreal. Quando cheguei a Montreal, também falámos com um senhor, que é o senhor Ferreira, que se ocupava de pessoas turistas. Sim. E ele fez os papéis e andámos aí muitas perguntas na imigração e finalmente, olha, ao cabo de um ano, eu estava legalizado. Muito bem. O pai e a minha mãe nasceram e cresceram e sempre lá viveram nos Açores. Claro, mas imigraram? Emigrar foi porque o meu pai era contoneiro, pediu um ano de absência, não? Para poder ir aos Estados Unidos, para ver uma vida melhor. E ele foi lá e ajudou-lhe muito, mas ele sentiu-se doente, com uma gripe qualquer, e ele ficou com medo e virou para trás. E depois nunca mais... ele pensava sempre em emigrar, falava no Brasil, falava na América. Naquele tempo o Canadá é que parecia ter as portas mais abertas e o futuro parecia melhor no Canadá e nos Estados Unidos. E então ele optou por eu vir para cá e o meu irmão já estava cá. Então o seu pai chega a Portugal e o senhor ficou sempre com aquela ideia, o meu pai foi imigrante. Chegou a ser imigrante ou foi só turista? Foi turista só. Só e turista. foi só um ano. Só um ano que ele teve na América. Foi bem um ano. Foi só meses, 9 a 10 meses. Mas pelo menos conheceu a forma de viver. Sim, não era bem nós que tínhamos aquela ideia de sair, porque eu tinha 12, 13, 14 anos, não? Eu cresci com ele já de volta. Claro, exatamente. Eu tinha 2 anos quando ele foi, quer dizer, mas quando era ele isso voltou, que... eu tinha 3. Ele que nos implantava em nós. Exatamente, o senhor ficou com aquele bichinho de dizer, se calhar é uma boa ideia. E o senhor, a uma dada altura, meteu em funcionamento e foi a Lisboa e depois chega cá ao Canadá. Sim, mas tudo através dele. Ele é que é a pessoa responsável de eu estar cá hoje. E o senhor tem quantos irmãos? Somos 4. 4 irmãos. Tenho uma mais velha, que é a Zélia, tenho o Francisco, que depois sou eu, e tenho a Gabriela, que nasceu depois do meu pai ter vindo da América. Então, todos nascidos em Portugal? Todos. Muito bem. Depois de eu estar aqui e ficar legalizado, os meus pais ficaram lá. A minha irmã mais velha, que estava casada com um guarda fiscal, também quis vir para o Canadá. Foi a primeira a emigrar ou foi o seu irmão? Primeiro foi o meu irmão. Muito bem, para Montreal. Para Montreal. Depois fui eu. E depois a minha irmã estava a fazer os papéis. E encontrava-se, ela já estava casada, via na cidade, e então encontrou-se meu pai e minha mãe com uma filha
com 13 anos, mais ou menos, a Gabriela, e eles diziam que minha mãe estava sempre a chorar, porque a gente antes era uma casa cheia e de repente ficou só com a Gabriela, e então resolveram cá fazer uma visita a nós. E essa visita, que devia ser mesmo só uma visita, porque meu pai tinha lavoura e tudo, e finalmente acabaram por ficar cá. E foi uma boa decisão, nós tivemos sorte de ter uma família sempre unida. Isso é bom. Eu sei que há um laço muito grande entre irmãos. A uma dada altura, o senhor nunca pensou em ir para trás? Não, quando eu saí de lá, nas condições que eu saí, na minha cabeça, eu saí, não vou mais para trás. Naquela altura. Depois, mais tarde, de casado e tudo isso, se tenha visto alguma razão que me levasse, que tivesse que ir para trás, teria ido. Porque a vida mudou. Mas naquele tempo que nós saímos, 72, em 74, acabou a ditadura. Tudo mudou. Então, em 72, era não. A partir de 74, tudo mudou. O que o senhor veio fazer? Qual foi o seu primeiro trabalho? O primeiro trabalho foi assim, quando eu cheguei aqui, naquele tempo havia muitos imigrantes cá, e o que eles fazem é que vinham visitar a pessoa fora que chegou. Então iam à casa do meu irmão para me ver, então o teu irmão está aqui, e eu só havia pessoas a dizer, olha, se tu quiseres que o teu irmão vai trabalhar para de onde eu trabalho, tem lugar. Outro vinha, dizia a mesma coisa, outro vinha, dizia a mesma coisa. E eu fui para uma fábrica que chamava-se a Fábrica das Bicicletas. Em Montreal? Em Montreal, sempre em Montreal. E esteve lá quanto tempo? Meses. E depois fui também para uma companhia de limpeza, para a Empire Maintenance. É muito antiga essa companhia. Exatamente. E eu via-se dizer que os trabalhos nos hotéis que eram bons, e eu tinha uns amigos que trabalhavam nos hotéis, e a gente ia à mesma igreja, à missa, era o Manuel Lourenço e o seu irmão Honorato Lourenço, que estiveram aqui há muitos anos e que hoje em dia estão a viver na Terceira. E eu disse ao Manuel, se um dia houver alguma abertura lá no hotel onde tu trabalhas, se calhar seria bom para mim. Ele disse, está bem. Tempos depois, ele disse-me que havia um posto lá. Passado quanto tempo de estar cá? 2 anos. Foi logo? Eu comecei no Hotel Bonaventura, no restaurante Le Question, em 1974. E o que é que foi fazer no hotel? Olha, o que é que eu fui fazer no hotel? Uma coisa que nunca tinha feito na minha vida. Primeira coisa, uma entrevista com o maître do hotel, comigo e com o Manuel que me tinha lá levado. O senhor tem experiência da restauração? Não. Nunca trabalhou em restauração? Não. Nunca trabalhou com o público? Não. Eu dizia sempre que não, que era a verdade. E então, ele continuou com a entrevista e depois disse assim, olha, falta-nos pessoal. E tu, a partir de hoje, podes dizer que és a única pessoa que não percebes nada deste ramo e que vais começar aqui. Porque normalmente eles vão para o restaurante familiar, lá estão 6 meses, até às vezes mais, para se adaptarem e depois vêm para cá. Mas como eu não tenho ninguém agora, vou-te fazer confiança. E o Manuel aconselhou-te, então, olha, e eu comecei. Foi difícil. O que se chamava base boy, é aquele que começa em baixo a aprender. Era difícil. E tinha lá vários portugueses, mas tinha um, sobretudo, que a gente conhece todos. Ele então dizia-me assim, tu não vês que isto não é para ti? Devias fazer outra coisa. E eu sempre disse, os outros levavam 3, 4 taças numa mão, eu levava uma em cada mão. Mas, à medida que o tempo foi avançando, eu tomei experiência e tornei-me um dos bons base boys. Talvez nem levou 1 ano, tive uma promoção para comi aquela pessoa que traz a comida da cozinha para a sala. Também comi, não muito tempo, tive outra promoção e fui para meio-chefe. Meio-chefe já era um bom empregado de mesa. Okay. E depois, um dia também,
o maître de hotel deu-me um papelinho e disse, olha, tu devias ir à livraria e compras este livro. Eu fui lá, pedi o livro e eles trazem-me um livro de cozinha. E disse, mas um livro de cozinha? Eu disse, olha, eu vou comprar, mas isto foi um erro, mas eu vou comprar. No outro dia disse ao Sr. Pierre, você se calhar enganou-se, mandou-me comprar este livro, eu sou empregado de mesa e isto é um livro de cozinha. Ele disse, não, eu não me enganei. Eu quero que tu leias esse livro, porque um dia tu vais ser capitão. E quando tu fores capitão, se o cliente perguntar como é que se faz este molho, ou isto ou aquilo, se tu leres esse livro, tu sabes tudo. Chama-se L'Art Culinaire Française. E eu comprei o livro e eu comecei em 74 e em 79 já era capitão. Nunca ninguém fez o avanço rápido desta maneira. E lá estive 25 anos. 25 anos. Nesse tempo, o senhor deve ter conhecido gente importantíssima, não foi? Muito. Por exemplo, olha, o que me veio logo primeiro à cabeça, o pai do nosso primeiro-ministro do Canadá, Pierre Elliott Trudeau, René Lévesque, Jean Chrétien, Pauline Marois e mais. E alguma vedete que fosse do mundo internacional, que tenha lido, por exemplo? Muitos. A que me veio agora assim à cabeça, Mireille Mathieu, John Holiday, aqueles grupos muito populares que faziam lá frequentemente. É um hotel 5 estrelas. Estamos bonito, a falar de Bonaventure. Bonaventura. O Bonaventura está num edifício que no tempo era o mais largo em espaço de metros quadrados no Canadá. É um edifício com escritórios e o hotel está só em 2 andares. Em 2 andares, em cima, no teto. E para mim, ainda hoje em dia, é o hotel que eu apreciei mais, porque tem lá árvores, tem ribeiros, tem patos, tem um terreno de golfe, havia uma sala de espetáculo, tudo lá, é um paraíso. Ainda existe. Ainda existe. Se a gente for... Será que a comunidade tem algum conhecimento sobre isso? Não, algumas pessoas sim, mas muito pouco. Tem uma piscina aberta, ao céu aberto, todos os dias do ano que faça mais 30 ou menos 30, ela está sempre lá. É um paraíso, vale a pena lá ir. O Sr. Laranjo, claro, vai para o seu trabalho diariamente, mas chega-se o fim de semana, tempo de repouso. Como é que o senhor fazia o seu fim de semana? Era no hotel? Aquilo vai pela senioridade. E então, uns estão de folga ao meio da semana, o restaurante não fecha, está aberto 7 dias por semana. E eu creio que nunca tive o fim de semana. Nunca teve? Não, era no meio da semana, porque aos sábados ninguém tinha de folga. Alguns tinham o domingo, mas ao sábado não. Quem é que tinha o domingo eram os mais velhos. Olha, permita-me perguntar-lhe qual foi o primeiro prato que confeccionou e disse ficou exatamente como eu idealizei. Bem, lá, sabes, lá eu estou na sala, eu não sou cozinheiro, mas como capitão a gente temos um carro com uma garrafa de gás e um fogo e nós cozinhamos para o cliente. E eu, como disse, eu comecei de nada e quando eu era assistente de capitão, meio chefe, eu queria aprender como é que se fazia aquele flambeado. E então eu dizia ao meu capitão, disse, Roberto, um dia, não quando tem clientes, mas quando a sala está vazia, no intervalo, a gente vai pegar numa sertã e tu vais me ensinar a fazer um flambeado, que eu nunca fiz, eu nunca tinha cozinhado nem nada. E ele disse, sim, muito prazer. Um sábado à noite, a sala estava cheia. E ele ia fazer um flambeado, tinha ali tudo, as garrafas, a carne, tudo o que é preciso para fazer um prato. E ele disse-me assim, Henrique, aguenta-me só aqui, só um minuto que eu vou ali e já venho. E ele foi e nunca mais voltou. E foi aí que eu fiz o meu primeiro flambeado e correu muito bem.
E daí para cá, bem, era a minha especialidade, e de qualquer um que lá estava, de que seja capitão, era cozinhar diante dos clientes, todo o tipo de sobremesa, peixe, carnes, tudo feito diante do cliente. Para dar uma ideia, nós éramos uma equipa de 4 pessoas, havia uma pessoa para servir o vinho e havia também pessoas para servir os aperitivos com os carros. E nós só tínhamos certas estações ao sábado, 6, 7 mesas. E a gente não conseguia servir aquilo e estar a descansar, era sempre a andar. Hoje é quase impossível, porque era tudo feito na sala, era mesmo 5 estrelas. Olha, e há uma coisa que eu sei de certeza que o senhor sabe fazer, crepe Suzette. Fiz muitas. É bom, Fiz, é tão bom. E uma vez, por exemplo, o maître d'hôtel disse assim, eu gostava que cada capitão tivesse o seu próprio prato, que é só daquela pessoa, não está nem menta, não está nada. E então, cada um fez o seu prato, e eu recordo-me daquele que eu apresentei ao chefe, e o chefe não aceitou o meu prato. Ele disse assim, isto não vai bem uma coisa com a outra. Me disse, está bem, disse, olha, para casa eu já fiz esse molho e as pessoas gostavam. Era um filé mignon de carne, flambeado, e era com molho com queijo azul e vinho do Porto. Ok, ele não aceitou, muito bem, eu fiz outra coisa, não me recordo o quê, e a minha sobremesa era espetacular. A minha sobremesa... Ficou registada. Essa foi aceita porque era uma coisa fora de sério. 6 meses depois a gente troca de emenda, o que é que o chefe fez? Aquele prato que ele me tinha dito que não era bom, meteu ele na emenda, mas com o seu nome. Já viu? Um bocadinho desleal, não é? Exatamente, um bocadinho muito, Bastante. Exato. A sua relação com a comunidade, porque chegou novo, não é? E há sempre o lugar onde a gente se encosta para se sentir confortável ou compreendido, visto que ainda era novo, não é? Qual era a frequência com a comunidade? Era na igreja? O que é que fazia como um hobby? Sim, eu, como disse, sou da Terceira e havia um grupo de pessoas da Ilha Terceira, de onde o meu irmão também, que a gente vivia quase todos um bocadinho fora da comunidade. Era ali perto do metro Baudry, que hoje ali na rua Santa Catarina, o metro Baudry, ali havia um grupo de terceirenses e eu também vivia ali, mas não havia uma grande comunidade, a gente estava mesmo no meio bem do Quebec. Hoje em dia é Place César? Não, hoje não, há mais o Quartier Gay. Ok, mais lá para a frente. Sim, okay. Muito bem. A seguir a Barry de Montigny é a Baudry indo para o oeste. E então, vir à comunidade era, como o irmão veio, comprar os seus móveis, tudo o que a gente queria da comunidade víamos à rua São Laurent. E onde é que o senhor comprava? O meu irmão comprou na Arca. E as comidas, tudo que era português, tínhamos que vir sempre à rua São Laurent. A gente vinha de tempos em tempos e vinhamos à igreja para as festas grandes, Santo Cristo, Espírito Santo e nada mais. E como eu trabalhava no hotel, do hotel para casa. E assim foi. Quando eu me casei... Mas até lá ainda temos muita coisa no caminho. Não. Ainda temos... Por exemplo, o senhor falou há bocadinho que ia com o seu irmão comprar os móveis. E onde é que a alimentação era comprada? Onde é que os senhores iam comprar, por exemplo, a gente o pão? Ia ao Soares. Eu recordo muita gente ir muito ao Soares. E a carne era no mercado, que não era... Já com a Júlia ou com os sogros? Não sei, mas era com aquela família. Muito bem. Era a mesma família. E a carne era ali na rua São Laurent, abaixo da Santa Catarina. Havia ali um mercado canadiano, mas que tinha lá muitos portugueses. Lá que era a carne. Muito bem. O peixe, a Wildman. Muito bem. Ainda hoje existe um rastro na São Laurent. Um rastro, não tem nada a ver com que era o Sr. Costa, não é? Bem, o grego, era grego, o Sr. Era Costa. grego, exatamente.
E ali, então, é que havia muitos portugueses. A gente entrava lá para a gente poder chegar perto da pessoa que preparava o peixe. Havia 4, 5 pessoas sempre à nossa frente, mas havia muitos portugueses, então eles já se conheciam e era isso que a gente via: peixe ali, carne mais abaixo, Soares e alguma casa outra. Olha, e o pão? Onde é que comprava o pão? O Tinha pão. alguma padaria em especial? Eu não estou a ver agora exatamente Não. onde é que a gente comprava Eu sei que o a pão. família do Coco Rico teve uma padaria, não teve? Tiveram tudo. O Mas senhor lembra-se? eu lembro deles ter, mas eu sei que não era ali. Era acima da Monroyal, creio eu. Eu não sei se era perto da Fairmont ou uma coisa assim, ou mesmo na Fairmont. Eu nunca lá fui. Eu sei que a gente comprava na zona, mas não posso dizer qual é. Não se E recorda. quando a gente ia, eu sei que a gente ia uma vez por semana e levava-se o pão para a semana. Era assim, e congelavam. É, exatamente. Como é que era a vivência antigamente? As pessoas faziam as compras, deixavam só para o fim de semana? Pois, a gente trabalhava, claro, e eu ia com o meu irmão na rua Santa Catarina, perto da ponte Jacques Cartier, havia ali um Steinberg. Ouviste falar no Sim, Steinberg? ouvi, mas não é do meu tempo. Ok, o Steinberg era uma loja como hoje o metrô, ou hoje há, era de judeus, extremamente boa e de repente foi à falência. E fechou e outros, mas a gente ia, naquele tempo era tudo ao Steinberg. Sr. Laranja, entretanto, o senhor encantou-se por uma bonita mulher. Exato. Quando é que isso aconteceu? Foi em 76, numa viagem à Ilha Terceira. Foi nos Açores que a conheceu? Foi, ela estava lá a viver. E o senhor foi lá encontrá-la? Foi? Escreviam-se? Depois, primeiro se encontramos. Claro. Daí fui lá passar férias, conheci, e depois mais tarde fui fazer o casamento, como se fazia no tempo, e mais tarde casámos e viemos para cá. Muito bem. Mas o senhor, quando foi de férias, passado aquele tempo que saiu, chegou lá, tinha vontade de vir outra vez para o Canadá, ou havia uma certa, alguma coisa puxava a ficar na Terceira? Eu vou lhe dizer, quando eu fui lá pela primeira vez, quando entrei na casa de onde nasci, chorei. Emocionado. E aí vi coisas que tinha estado lá a ver 17 anos e parece que nunca as tinha visto. Uma delas era o mar. A gente nasce no mar e não dá valor. Quando a gente não o tem, vai lá e cheira ao mar. Uau! Olha para o céu à noite, cheio de estrelas. Parece que eu nunca as tinha visto, eu tinha vivido lá. Porque elas estavam adquiridas, eram nossas, não se dá valor. Quando a gente volta para trás, a gente diz, era aqui que eu vivi e nunca tinha olhado para esta beleza. Olha, o senhor Natural. quando estive nessa casa, pensou em dizer isto, eu tenho que levar para o Canadá comigo, porque não pode ficar, tem de ir comigo. Houve alguma coisa que pensou trazer logo nessa altura? Não. São fotografias ou isso? A casa estava amobilhada e ficou amobilada e ainda hoje lá está, e é a casa que nós hoje vamos passar férias. Mas o que é que veio foi quando emigrei da primeira vez, a minha mãe meteu alguns santinhos na minha mala. Um deles é o Padre Cruz, que ele era muito devoto. Sim, também era muito conhecido no continente. Exatamente. Bastante. Exato. Entretanto, então, conhece a Aldinha, e a Aldinha queria vir para o Canadá. Sim. Ela estava determinada. Estava. E casaram na Terceira? Na Terceira. E vieram logo? Bem, eu vim primeiro e depois ela veio como 2 meses depois, em 79. Pouco tempo antes do sismo de 1980. Entretanto, o senhor vem e constrói família, não é? Exatamente. As suas filhas nascem cá ou nasceram lá? Cá. Já 2 nasceram lindas cá. meninas. Exato. É verdade. Mas a vida, por vezes, trama os nossos ideais. E o que é que aconteceu
Bem, sabes, quando a gente tivemos as nossas filhas, eu ainda estava no hotel. Elas foram à escola portuguesa? Não. Não chegaram a ir? Não. Mas não frequentavam, se calhar, catequese? Sim, Foram à catequese. E são batizadas, primeira comunhão, tudo. Mas o que aconteceu, infelizmente, é que a gente era um casal muito feliz, todos cheios de saúde, tudo era rosas, e de repente uma adoeceu, uma menina. A mais nova ou a mais velha? A mais velha? nova. Mais nova. Tinha quantos anos? 6 anos e meio. O que é que vocês sentiram que a menina... Era uma gripe. Uma gripe que o que nós pensávamos, uma gripe que não... E a gente ia aos doutores e dava antibiótico e nunca melhorava. E andava, nunca melhorou? Não, andava de banda para banda e depois, uma vez tivemos que ir ao hospital, ela estava a perder o equilíbrio e fizeram lá vários testes e tal. E disseram, não, o primeiro teste não acusou nada. E o doutor estava-se chamado que tinha, dele aquele líquido para a radiografia ficar mais clara, outra vez nada, e depois quis mandar fazer um TAC, que é uma ressonância magnética, e aí apareceu uma inflamação no sistema nervoso, que mais tarde traduzisse por ser as escleroses múltiplas. Aos 6 anos? Sim, é uma coisa que não existia, bem, que hoje não existe, ou quase não existe. As escleroses múltiplas é uma doença que dão em adultos. O mais forte é 25-45, mais nas mulheres que nos homens, e mais nos países frios que nos países quentes. E infelizmente ela teve... Internada há quanto tempo? Muitas vezes? Muitas vezes. Ela ia e vinha para casa? Ou ficou lá bastante tempo? Às vezes estava lá 5 semanas, depois vinha para casa e depois, assim que se queria reduzir o medicamento que era a cortisona. A cortisona é um anti-inflamatório que não cura, mas que tira a inflamação. Cada vez que a gente queria diminuir por completo, não conseguia, ela estava a voltar. E depois, por exemplo, eu estava, nessa altura ainda estava no hotel. E então a Yalda telefonava a dizer, eu vou para o hospital com a menina. Depois eu também me sentia mal, a gente nunca tinha tido doenças na família, lá a gente ia para o hospital, e foi muito difícil. E depois eu resolvi deixar o hotel, porque eu tinha um trabalho muito bom, era fantástico o meu trabalho, eu gostava muito dele, mas eu pensei em ter um trabalho de onde eu fosse o patrão. Não porque eu queria ser patrão, porque não ia ser melhor de onde eu estava, mas para eu poder controlar o meu horário. E foi aí que comprei o Estrela do Oceano. O senhor foi a primeira pessoa a dar os passos à Estrela do Oceano? Ou já existia? Não, o Estrela do Oceano é um dos restaurantes mais velhos da nossa comunidade, a seguir ao Sal de Mar, que nasceu em 1971. Muito bem. E quando o senhor se instala, achou que a decisão foi mais fácil para estar próximo da sua filha? Bem, a decisão é que se eu precisasse ir a alguma banda qualquer, deixava um empresário e eu ia. No hotel eles também sempre diziam sim, não há problemas, mas eu é que me sentia mal, a meio de serviço, se fosse preciso, abandonar os meus colegas para ir ao socorro da família. E é certo que um terceirense liga sempre a algo que o aproxima, as associações. E a Oxelaga identifica exatamente o que é o povo terceirense, não é? Exatamente. Claro que o terceirense associa-se a associações, mas não são só os terceirenses. Eu creio que a nossa comunidade, quando chegava aqui naquele tempo, e sobretudo não falando a língua, claro que a gente puxava para um cantinho que nos representasse. Nós era a Associação dos Vinhos Espírito Santo de Oxelaga, de onde havia muitos terceirenses e de onde eu também lá ia. E aquilo, pelos vistos, no passado aquela casa era enorme, talvez a maior, não era, de Montreal? Bem, não sei se era a maior, mas era uma associação muito ativa e com muito bom nome na comunidade. Servimos
várias pessoas, onde o presidente dos Açores também esteve cá, Sr. Mota Amaral. Yeah. Eu fui o maître de hotel no jantar dele, o Norberto Lima foi o chefe da cozinha e fizemos ali um jantar 5 estrelas com a colaboração de todos. Eu fui sócio, eu fui secretário, presidente da Assembleia e tenho muitas boas recordações daquela associação. E o Sr. Laranjo distribuía o seu tempo da melhor forma possível para estar sempre junto da família, não é? Sim, a minha prioridade sempre foi e continua a ser, é a família. As suas filhas frequentavam a casa ou a pequenina não frequentava ainda a associação? A associação. Ela começou, mas enquanto eu estive na direção, que foi em 1989, creio, aí ela começou a adoecer a partir daí. Mas a gente ia às festas, a gente ia ao Espírito Santo, e ela ia connosco, as duas iam connosco, íamos à missa, Nossa Senhora dos Milagres, não, a gente participava muito na associação. Em que momento é que vocês viram que a vossa vida estava muito complicada em relação à saúde da vossa filha? Bem, eu sou uma pessoa muito optimista e eu não via aquilo que toda a gente via, porque toda a gente via que aquilo que ia ter um fim talvez próximo. Eu não. Eu dizia assim, não, ela só tem 16, 17, 18 anos, ela tem tempo. Eu dizia ao doutor Yves Lapierre, e disse, eu não te peço para tu acurares, que eu sei que tu não podes. Só o que eu peço é de a manter em vida. E disse, daqui a poucos anos vai haver um tratamento. Porque naquele tempo estava sempre a aparecer uma vacina, isto e aquilo, para as escleroses múltiplas, e eu estava cismado que ia haver um tratamento que ia curá-la, mas enganei-me e infelizmente ela partiu. Com quantos anos? 20. E até esse momento a sua filha falava sempre convosco? Sempre, ou deixou sempre foi consciente? Sempre consciente. O que é que a vossa filha vos pedia? Ela pedia alguma coisa em particular que ela não conseguia fazer? Bem, sabes, aquilo parecia que era um anjinho na terra. E vou dizer uma coisa que ela não disse a muita gente, mas vou hoje dizer, e eu dizendo, eu sei que muita gente vai ouvir. Claro. Uma vez ela perguntou-me assim, ela estava em casa, na cama, forte, sem vista, e não se podia mexer, e ela disse-me assim, ó pai, eu quero te fazer uma pergunta. Eu disse, o que é, Aldinha? Ela disse, é que eu ainda estou doente. Mas ela estava tão doente. E eu disse-lhe assim, Aldinha, sim, tu estás doente. Sabes? Tu não me vês, tu se quiseres andar tu não podes, é porque estás doente. Ela disse, ok, está bem, é porque eu sinto-me tão bem, que eu já nem sequer sabia se estou ou não doente. Meu Deus. Isto foi antes, pouco tempo de partir? Sim, talvez uns 6 meses, anos, um ano, não sei. Mas como das outras, são histórias tristes que eu espero que os pais nunca tenham a passar por isto. Como é que a irmã, ao assistir a este quadro diário, qual era o movimento junto da irmã que... Pois, eram muito amigas, sempre a encorajar a irmã, sempre com ela, sempre a acarinhá-la. Foi uma irmã fantástica, claro, a gente às vezes dava mais atenção à doente, mas ela compreendia e creio que nunca levou a mal, porque ela compreendia, ela era inteligente para ver o que é que estava a passar. E a um dado momento o tempo passa e o senhor decide que tem outro restaurante, não é? Tivemos o Sheila Portigué. Sim, mas isso aí foi quando eu estava no Estrela do Oceano e tive muito sucesso no Estrela do Oceano e, como eu disse, comprei o Estrela por causa dela e vendi-o por causa dela.
porque eu estava a ver a coisa de cada vez pior, juntamente também muito abatida e tudo, e disse, não, eu vou vender este restaurante, e eles queriam um prédio e tudo, ficam com tudo, e eu vou-me ocupar da minha família. O que eu não sabia foi que, quando eu vendi o restaurante, em setembro, um mês depois ela faleceu. E aí, bem, ela faleceu e eu estava habituado a trabalhar muito e tinha vendido o restaurante, ela não estava, e aí fui para a rua São Laurent e abri um outro comércio onde havia lá o restaurante Chelha Português. Isto já depois do que aconteceu, não é? Depois da morte dela, já. A sua filha teve um grande funeral. As pessoas aderiram enormemente. Quem foi que fez o funeral? Foi o Alfredo Dallaire e a pessoa que E quem foi o padre? A pessoa que estava ao meu lado e que me ajudou, que nunca deixou, foi o Edwino Martins, porque é um amigo daqui, desde que eu cheguei, somos da mesma terra, éramos amigos e naquela altura ele esteve sempre a encorajar, foi uma pessoa que ajudou muito, e o padre na altura era o padre José Maria Cardoso. Deve ter sido difícil para ele fazer uma jovem que partiu cedo, não é? E não só isso, é porque ele conhecia também, ele ia visitá-la ao hospital e tudo isso, foi difícil para todos. Foi complicado. Eu sei que o senhor também, para além da restauração, tinha um amor pelos vinhos. A uma dada altura também se dedica aos vinhos, não foi? Sim, aquilo foi o seguinte, quando eu estava no Hotel de Bonaventura, eu sentia-me, e posso dizer que sim, era um bom profissional. Quando eu comprei o Estrela do Oceano, quando eu vim para o Estrela, eu sentia-me um zero. Porque tudo o que eu tinha aprendido era mais francês, os vinhos franceses, eu venho para o Estrela do Oceano, é tudo português, eu não conhecia muitos pratos, não conhecia muitos vinhos portugueses, e naquela altura era muito, o vinho do Porto estava muito popular aqui no Quebec. Por população, éramos nós que consumíamos mais Porto no mundo. E então eu dediquei-me ao vinho do Porto. Estudei um pouco sobre o vinho do Porto, sem ser um profissional, mas explicava muito o vinho do Porto e dei vários pequenos cursos, iniciação ao vinho do Porto, no Estrela do Oceano e, sobretudo, no Chelha Português. Exatamente. E foi essa dedicação que eu... foi mais para os vinhos do Porto. E, a uma dada altura, o senhor decide vender também o Chelha Português e abandona os vinhos. Bem, no Chelha Português foi uma história que começou bem, mas depois com aquela construção que teve na rua São Laurent, com umas rendas elevadas e tudo, e já não podia suportar mais o Chelha Português, estava a ser muito difícil. Tinha também passado por uma situação, ou estava a passar por uma situação familiar difícil, e foi um erro que eu fiz ter ido para o Chelha Português. O que eu não aconselho é as pessoas quando estão de um luto, sobretudo de um luto que é profundo, sobretudo de um filho, a gente pode pensar o que quiser, mas nós não estamos prontos. Às vezes a gente temos uma energia que é falsa e amanhã estamos em baixo, um dia não há um certo equilíbrio. Então, para fazer um luto, antes de empregar um outro negócio, espere o seu tempo, faça o seu luto, embora esse luto de um filho nunca acaba. A minha filha já foi há 20 anos, mas eu creio que metade de mim foi com ela. Então esse luto continua sempre. E então o Chelha Português teve um certo sucesso, mas também com aquela construção e não haver ajudas da Câmara foi muito difícil para mim e para os outros, e muitos comércios fecharam. Eu não fechei, mas depois de um certo momento já não valia mais a pena. O senhor está-me a falar em relação ao Boulevard São Laurent, que fechou para muitos trabalhos durante quanto tempo? Quantos anos? Uns 2 anos, parecia um campo de construção, e depois uns terminam, ver a outros, as taxas aumentarem muito, triplaram, quadriplaram,
Não faz. Olha, mas enquanto estive lá, foi bom. Eu sempre estive assim muito implicado em querer promover Portugal. Eu fui para o Parque de Portugal, eu organizei lá os Domingos Portugueses, de onde tu me fizeste entrevistas lá, sempre com aquela ideia de levantar Portugal um bocadinho mais além. O Sr. Laranjo, quando olha a nossa comunidade, é orgulhoso dela, o sítio onde ela está, mas na realidade nós ainda não temos o nosso bairro identificado. O senhor foi um lutador nessa parte, que eu sei. Bem, eu tenho as minhas opiniões e eu gosto sempre de puxar o que é português e que nós temos tanto direito como os outros. Agora só se para sair um bocadinho disso, mas depois da minha filha falecer, ela está no cemitério São François d'Assise. E um dia, ali pelo Todos os Santos ou pela Páscoa, estava lá um papel a dizer missa tal dia, em italiano, francês e tudo. E eu disse, mas e português? Não, tem aqui tantos portugueses. Então eu fui ver o diretor e disse-lhe assim, eu acho que vocês têm aqui muitos portugueses, já merecíamos ter uma missa em português. E ele tomou em nota e começámos a ter missas em português, agora já lá temos. Uma outra que eu também lhe dei a ideia, e depois de ter dado, também falei com ele e disse porque é que na Côte d'Armor há uma zona portuguesa, porque é que vocês não fazem uma aqui? E então ela achou interessante, falei, o Edwin Martins também se implicou nisso, e o seu Padre Zé Maria, e hoje lá temos o cemitério com uma secção portuguesa que se chama Santo Cristo. Eu faço parte disso, mas eu sou uma pessoa que implico, mas nunca estou a pedir para o meu nome estar lá, até prefiro que ele não esteja. Agora estamos a falar da minha implicação, por isso é que estamos a falar. Por exemplo, o centro comunitário na Santa Cruz, uma vez precisava mudar as janelas. E então, a falar com o Padre José Maria, custava umas $100.000, isto e aquilo, e como é que vai ser? E eu disse-lhe a ele, bem, eu tenho uma ideia, eu posso lá arranjar isso com as minhas ideias e não vai custar dinheiro. Ele diz, mas como? Eu disse, bem, nós somos uma comunidade, e a nossa comunidade quer-se meter em valor, temos muitos grupos aqui que se querem meter em valor. Por exemplo, porque é que o senhor não chama uns grupos e diz assim, aquela sala vai chamar-se com o nome do seu grupo, mas vocês têm que fazer uma festa, ou o que quiserem, para arranjar dinheiro para as janelas. E assim foi. Eu fiz a primeira festa, no dia 21 de dezembro de 2003, 2 meses depois da minha filha ter morrido, dia por dia. Na Santa Cruz? Na Santa Cruz, foi uma matiné de fado e esse dinheiro foi para meter janelas numa sala que se chama Sala Amália. Exatamente. E depois há outras salas, mas tudo foi isto que os grupos que meteram e não custou nada. A ideia foi minha, eu é que dei a ideia. Então eu sempre estive implicada e gosto de estar implicado para levantar o nosso nome. Sem dúvida. Como sabes, agora também estou na Rádio isso já lá chegamos. Estou a falar da comunidade. Já lá estou sempre lá. Pronto, já lá okay. chegamos. Mas falou de um aspecto muito importante do fado. Sim. No seu restaurante ouvia-se muito fado, não era? Muito fado. Quando eu tinha o Estrela do Oceano, todos os meses tinha fado, a não ser no verão. Até várias pessoas sugeriam que aquilo se chamasse, aquela sala mais em baixo, que se chamasse a Catedral do Fado. Coisa que eu não quis, porque é uma responsabilidade, não é só meter o nome, depois há consequências que se deve respeitar. Mas fado, sim. E os fadistas adoravam ir lá. Havia silêncio, quando se canta o fado não há serviço, luzes baixas, velas acesas e cantamos o fado. Então, quais eram os seus convidados que passaram a ser família a cantar o fado na sua casa? Não havia nenhum em particular, porque eu creio que todos por lá passaram. Mas talvez a que passou mais foi a Jordalina Benfeita. E eu sei que o senhor tinha uma amizade com uma pessoa que nos deixou recentemente. Quem era? Rui Mateus. Sim. O Rui Mateus
Esse, quando eu comprei o restaurante, ele até estava lá todos os fins de semana a tocar acordeão e a cantar. Foi uma grande perca para a comunidade desse homem. Ele fez muito para a nossa comunidade. E o senhor teve alguém de Portugal que veio cantar fado para o vosso restaurante? Fado, não. Não estou a ver assim, não. Mas recorda-se quando a Amália veio a Montreal? Sim, meu pai foi vê-lo, eu não fui. Meu pai queria por força. Olha, e falou dessa parte em relação do seu pai, e a sua avózinha veio cá? A avó, não. Não chegou a vir? Não, nunca tive assim. Não vieram? Não. E ela não chamava para que o senhor fosse para os Açores? Não, a minha avó seria a avó maternal, que essa via ao nosso lado, mas nunca chamava. A gente ia lá de férias e Mas ela tudo. não queria que o senhor ficasse lá? Pois claro, a gente era uma família muito unida, mas era sempre uma alegria quando a gente voltava e tinha que ser. É a vida do imigrante. É verdade. Uma coisa também que, falando no imigrante, eu depois de estar cá, legal, imigrante legal, ao cabo de 3 anos ou 5 anos, penso que era 3, a gente podia se tornar canadianos. Okay? E então eu fui à migração dizer que queria me tornar canadiano. Lá marcaram a data, todo o dia para eu ir. O dia que fui, entrei à recepção, e ele então diz, então o senhor quer ser canadiano? Disse, sim senhor, estou aqui para isso, mas o senhor sabe que vai perder a sua nacionalidade portuguesa. Disse, você vai negar ser português para ser canadiano? E disse, não, isso não. Eu disse, eu não posso negar. Ele disse, não, mas tem que ser, se quiseres ser canadiano, não és português. Mas, e disse, não, então assim não. Então eu não quero. Obrigado. E vim-me embora. E isso foi um problema que a uma dada altura foi muito preocupante no consulado, não foi? Mais tarde, houve um acordo entre Portugal e o Canadá que a gente podia ter dupla nacionalidade. E eu voltei para trás e aí tornei-me canadiano. Aí tenho 2 nacionalidades, como a maior parte das pessoas, português e canadiano. As pessoas que antes não faziam a pergunta ou que quiseram se tornar canadianos, não imaginaram que não eram mais portugueses, mas em tornar-se canadianos estavam a negar a sua nacionalidade, que é porque não havia esse acordo. Eu rejeitei e mais tarde a lei mudou e eu também mudei. E ainda bem que conseguiu solucionar as duas coisas, exatamente, não é? Mas quero dizer com isso, como nós imigrantes e agora querem passar novas leis que vão vir, em breve vão sair, a gente não, vivendo aqui muitos anos, não podemos ser só um ou só outro. Nós somos sempre um bocadinho dos dois, somos sempre portugueses, mas escolhemos esta terra, também gostamos desta terra, uma grande terra que nos recebe e somos tanto portugueses como canadianos. Ó, Sr. Laranja, permita-me nesta questão de saber se realmente hoje é mais português ou é mais canadiano. Isso é impossível dizer, mas eu creio que sou mais português. Porquê? Porque nasci lá que a gente aprendemos a ler, a escrever, a nossa pátria, o nosso hino nacional, aquilo fica dentro de nós e isso não se pode tirar. Eu sou canadiano, estou aqui, eu respeito muito a cultura canadiana, mas creio que não é um problema. Nós somos, é como uma pessoa que tem 2 corações, mas na verdade não quer dizer que não respeito esta terra, mas estás-me a perguntar no nosso interior, o que nós sentimos, o hino nacional, quando tu ouves o hino nacional português e o canadiano, a gente gosta dos 2, qual é o que toca mais? Depende de qualquer um, a mim o português toca-me. Quando a gente estava na escola, foi esse que a gente cantava. E que nunca mais se esqueceu. É impossível. Não é? É impossível. Tudo aquilo certinho, exato, direitinho, não mexer, tomar seriamente. É isso. Por isso mesmo é que estamos no Clube Oriental. O senhor tem uma dedicação também a esta casa. Sim. Porque falou de português, estamos numa associação onde o senhor continua a lutar pela bandeira. Exatamente. Não é? Exato, Como é que é? A vinda aqui para o clube, foi assim, o presidente aqui, o senhor Gilberto Alves,
Ele já está aqui há muito tempo e, a uma certa altura, à volta de uns 3 anos, ele telefonou-me a dizer que não tinha cozinheiro, se eu queria vir fazer as festas dele, ser responsável da cozinha. E disse, não, Gilberto, não me interessa, não, por uma associação, não. E depois, ele de tempos em tempos telefonava, mas eu não tenho ninguém, se tu não vieres, pá, se calhar ainda vamos fechar a cozinha e não pode ser. E eu sempre disse que não, ele queria que eu fizesse ao menos a passagem de ano. Eu disse, não, pá, não vou. Eu disse, fala com o cozinheiro que estava aí antes. Ele trabalha em tal sítio assim, ele não trabalha nesse fim à noite, pede que ele te venha fazer. Eu não posso. E a pessoa veio e fez. Não sei o que é que se passou, nessa passagem de ano, quando eu acordei no outro dia, passa-me uma ideia para a cabeça e disse, vai ser isso. Eu telefono para o Gilberto. Ele disse, Gilberto, eu preciso falar contigo. Eu disse, ele sim. E disse, olha, eu tenho uma proposta a fazer-te. Ele disse, qual é? E disse, eu faço as tuas festas, tu pagas o meu trabalho, mas numa condição. Quando o clube não tiver festas, esta sala e esta cozinha é minha. E eu, tudo o que eu fizer, dou uma comissão ao clube. Pronto, damos um aperto de mão, metemos as condições sobre o papel e assim. E por isso é que eu estou aqui, porque eu trabalho muito bem com eles. Eles estão satisfeitos comigo. Podemos dizer que a clientela aumentou, o que eles dizem. Estão satisfeitos, enquanto for assim, por mais uns tempozinhos, é isso que se vai fazer. E é isso a razão porque é que eu estou cá. Sem dúvida. E o que é que não falta na casa do senhor? Quando tem tempo, chega à casa, eu sei que está com o seu neto, que é também um jovem muito hábil, não é verdade? Exato, yeah. O que é que o senhor tem tempo para fazer em casa? Um bom prato? O que é que gosta de comer? Sabes, a gente às vezes os cozinheiros, o que é que eu gosto de comer? Um bom steak e marisco. É os meus pratos favoritos. E o seu neto, o que é que ele gosta de comer? Carnes. É? Carnes, E o senhor prepara para ele? Preparo. Ele também se ajeita um bocadinho. Também se ajeita. E nunca falta uma garrafinha de vinho português? Sim, sem exagerar, mas o vinho que eu bebo é só português. É só português, porque temos boa qualidade e bons preços. Qualidade-preço, eu creio que somos imbatáveis. O que é que o Sr. Laranjo gosta de fazer quando tem tempo? Que não há nada que o chateie, hoje eu vou fazer isto. O que é que gosta de fazer quando está mais disponível? Sabes, há poucos momentos que eu não tenho nada que fazer. Esta cabeça não para. Então. Então, mas o que é que eu gosto? Às vezes ver a televisão ou ler um livro. Qual foi o livro que mais gostou de ler até hoje? Bem, eu não tenho assim livro nenhum em particular, mas eu gosto de tudo, um livro que eu possa ler e que aprenda alguma coisa. É quase sempre eu gosto de ler sobre Portugal, sobre a nossa história e hoje em dia, Portugal, Açores, Madeira também, mas sobretudo Portugal e Açores. Gosto de conhecer o país, se alguém falar de férias, poder falar da nossa cultura, compreender a nossa cultura, às vezes saber de onde é que a gente vem e para onde é que estamos a ir. Eu sou uma pessoa que gosta sempre de ler e aprender alguma coisa. Eu sei que o senhor tem um neto que não é filho de pai português. Há uma mistura de cultura. Isso deu-se bem em relação a essa parte? A mistura das culturas? É um casalinho de netos. Certo, mas o pai desse... Sim, mas é dos dois. Sim. É um menino e uma menina. Ela tem 12 anos e ele tem 11. Ok. Mas estão muito bem integrados, eles vão-se muito bem. Qual é a cultura? Ele é marroquino. Muito bem. Marroquino, mas uma pessoa muito acessível, familiar. Nada de confusão nas culturas? Não, nada. Deram-se bem? Sim. Muito bem. A gente respeita a dele, ele respeita a nossa. Vamos a festas, ele aprecia a comida portuguesa? Muito. E os seus netos? Há alguma tendência? O senhor tem 3 netos, não é? 3. Eles seguem. Olha, ainda ontem ela telefonou-me, a minha netinha, com 12 anos. E ela disse-me assim, vovô, eu quero falar contigo. Eu disse, está bem, o que é?
Na escola, eles deram-me um trabalho, que era para falar de um país, e eu escolhi Portugal. E disse sim, e eu, é para dizer o quê? E ela disse, oh vovô, é alguém que não conheça Portugal, depois de ler o meu teste, fica a compreender um pouco Portugal. E disse, e isso é para entregares quando? Daqui a uma semana ou duas. E disse, então conta com o avô vai-te ajudar e vais fazer um bom trabalho juntamente comigo. Quer dizer, e já escolheu também o Marrocos. Então as crianças estão nos dois. E o senhor fica orgulhoso quando elas têm uma resposta em português, não é? Porque isto é o feedback da língua, não é? E muitas vezes eles não conseguem falar, mas sabem tudo o que a gente temos a dizer. Olha, será que eles sabem o que é que o senhor diz na rádio? Porque o senhor também tem tempo de fazer uma emissão por semana na Rádio Centreville, não é? Exatamente. Mas isso eu já disse a eles que o avô que fala no rádio, à quinta-feira e tal. Ela nunca me disse que ouviu, talvez ainda nunca ouviu, e se ouvires, claro, vai ser um bocadinho difícil de compreender para eles, porque eles não falam português, compreendem e dizem várias palavras, mas não há uma conversa seguida. Sim, como dizes, eu arranjei tempo para ir para a rádio. Arranjei tempo porquê? Foi a Glória Sousa, que estava no Coco Rico, que toda a gente conhece. Ela uma vez convidou-me para ir lá, para eu falar de mim. Lá eu fui. Depois, bem, passou-se bem, mais tarde ela telefona-me, quer dizer, ela tinha uma ideia, sem eu saber, que era de me levar para o rádio. Então depois ela telefona-me e disse, olha, tal dia eu tenho 2 convidados, tu não podias vir aqui para me fazeres companhia? Eu disse, ok, eu vou. E fui mais uma vez, e depois ela disse não, que tinha aquela emissão que se chama a Diáspora Açoriana, e que uma pessoa sozinha é mais difícil, falta de motivação, e se fôssemos 2 era melhor, e então assim foi. E então eu decidi de juntar-me a ela. Até agora temos feito uma equipa boa, a gente entende-se muito bem, a gente partilha as nossas ideias um com o outro, não há um que queira ser maior que o outro, há sempre muito respeito no que vamos trazer como tema na nossa emissão. E está indo muito bem, e para dizer a verdade, estou a gostar. Estou a gostar, a gente temos no Facebook, estamos a falar, vemos o documentário das pessoas, temos muita visualização, 1.000, 2.000, às vezes 3.000 por semana, já é muito. Eu estou contente. E ao mesmo tempo, educamos as pessoas em certas coisas, dar certas informações que são úteis da nossa terra e da comunidade. Mas o senhor não vai lá só para servir, e isso é para servir o seu ego ou o seu espírito, dizer, oh, como é bom falar em português. Sim, é bom, e sabes, e como tu dizes, a gente queira ou que não queira, a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer pesquisas, tem que gostar, se não gostar não o faz. E isso é uma coisa que eu faço, eu sinto privilegiado de ter um micro de onde as pessoas me possam ouvir. Mas ter um micro à frente não é só ter um micro e dizer não importa o quê, mas ter responsabilidade. Pois é, isso que eu sinto, cada coisa que eu faço é responsabilidade. E agora, tu também tens uma responsabilidade, estás-me a fazer uma entrevista. Hoje a responsabilidade é tua. Eu espero que seja do seu agrado no final, quando possa visualizar aquilo que nós estamos hoje a transparecer da sua vivência no Canadá. O seu Laranjo alguma vez pôs em questão a sua vinda para o Canadá? Não, porque temos que sempre pensar em que tempo é que nós viemos para cá. A gente viemos num tempo de uma ditadura. O nosso Portugal não é o Portugal de hoje. As pessoas que hoje estão lá estão bem, mas aqueles que estavam antigamente sem liberdade de falar, de fazer gestos, sem saber quem é que te está a escutar, se vão dar parte de ti ou não, isso não... A liberdade conta muito. E isso hoje Portugal tem. Que maravilha! Nós não tínhamos. E eu tinha um pai e uma mãe que tinham uma outra visão. Era uma visão de liberdade, igualdade.
E isso, por isso é que eu digo, não, no tempo que eu vim estava certo. Hoje aqueles que não querem vir, está certo. E os que querem vir também está certo. Como é que o senhor olha hoje a nossa comunidade? A comunidade daquele tempo que chegou e a de hoje? Bem, não se pode comparar. Não há comparações. Mas quando eu cheguei, estava uma comunidade com pessoas aqui há pouco tempo e muitos a chegar. A comunidade crescia, as associações estavam cheias. Eram mais unidos. Não digo isso. Eram unidos por necessidade. Por isso é que havia união, porque havia a necessidade de se unir. Porquê que as associações de hoje estão mais vazias? É tão fácil de compreender. Então? A imigração parou. Foi só isso. Se a gente tivesse Ou as pessoas se expressaram fora de Montreal também? Não, sim, não. Facto. Mas o fato é, quem criou as associações foram bem criadas. Os nossos filhos nem todos seguiram. E não houve gente nova a vir de lá para cá para manter as associações. Isso é o que é o grande problema. E outro problema das associações, quase todas elas estão a ser administradas hoje em dia como elas foram criadas há 50 anos. E hoje tudo mudou. 2025 não é 1970 ou 1980. E tem que haver uma adaptação. Temos que se meter na data de hoje. E isso é uma coisa que falta na nossa comunidade, mas os que lá estão dão muito de si próprio, dão muito trabalho, muita energia. Temos que agradecer o que eles estão a fazer, mas há que ir um bocadinho mais além. O senhor continua a visitar Portugal? Sim, eu tive muito tempo sem lá ir, ia ao Portugal continental, à minha terra... Lisboa, onde partiu aí o segredo para avançar e chegar ao Canadá. Exatamente, exatamente. Eu fui ao continente já várias vezes, de norte a sul, e a Ilha Terceira estive lá em 20 e estive lá em 22 e talvez lá em 25, se Deus quiser. E vale sempre a pena, não vale? Sim, vale sempre a pena. O que eu gostava de fazer lá nos Açores é que eu conheço a Ilha Terceira, de onde nasci. São Miguel também já lá estive, já visitei muito, mas as outras ilhas eu desconheço. E eu gostava de visitar as outras ilhas para ficar a conhecê-las melhor. Permita-me perguntar-lhe o que é que o senhor gosta de falar com os seus irmãos quando tem tempo? Porque nós, muitas vezes, a vida corre e não dispomos aquilo que deveria ser para a nossa família. O que é que o senhor gosta de falar com eles? Pois aqui, sabes, aqui o Canadá é um país que está muito concentrado sobre o trabalho. Fala-se muito de trabalho. Quando a gente fala com os irmãos, por exemplo, a minha irmã mais velha, às vezes faço-lhe uma pergunta de coisas antigas dela, ou de uma receita, ou como é que se fazia aquilo antigamente, ou o que é que a gente comia no tempo do Carnaval, assim. Eu gosto de falar nisso. Meu irmão a mesma coisa. Francisco, não é? Francisco também. Que ele está doente, não está? Está. Agora, infelizmente, já não se pode falar nessas coisas com ele, mas a gente falava nos nossos tempos de jovens e como é que se fazia naquele tempo e como é a vida agora. Com a Gabriela... A relação é muito próxima, não é? Exatamente. Não, somos todos próximos. Por exemplo, todos. Mas com a Gabriela o que é que fala? A gente fala um bocadinho de tudo, a gente às vezes fala de lá, ela vai lá de férias, ela conta-me, eu conto-lhe como é. Falamos um bocadinho da nossa vida de cada dia, falamos da restauração, porque ela agora também está na restauração já há anos, e falamos disto tudo, falamos da nossa vida, e a desejar saúde um ao outro, que é o que a gente mais precisa. É verdade. O que é que ainda falta fazer? Que o senhor disse, eu ainda tenho que fazer isto. Bem, há tanta coisa, por exemplo? Mas disse, como exemplo, não, eu não vou dizer ainda porque... Mas há coisas que irão acontecer em breve? Mas esperamos que sim, há sempre. Eu, como diz o outro, parar a morrer. Eu já tenho uma certa idade, não há tempo de fazer alguns projetos. Os projetos, se houver algum projeto, não pode ser físico porque
a idade vai avançar, tem que ser uma coisa pensada de maneira que o físico não trabalhe muito e que seja mais as ideias que vão para a frente. E então ainda tem esse objetivo, não é? Sim, mas isto é a natureza. Mas a melhor coisa, olha, é pedir saúde, gozar um bocadinho, tomar umas férias. Aqui é uma vez por mês que se faz uma festa, de verão não se faz e a vida vai andando assim. Mas não pensa no futuro ir para Portugal? Açores, continente? Fora da questão? Para viver definitivamente não. Tenho aqui a minha filha, tenho os meus netos. A gente hoje vai lá e só vamos encontrar, são primos, já são pessoas que já estão um bocadinho mais distantes. Ir lá, sim, mas sempre com a ideia de voltar para cá. Mas os meus pais também estão aqui e tudo. O senhor morre sempre por Portugal, por aquilo que eu percebi, não fez uma decisão de ser canadiano antes de continuar a ser o português de alma, até ao fim, não é? Sim, tem que ser. Olha, uma vez quando eu estava no Hotel Bonaventura, ia lá o primeiro-ministro do Canadá, Pierre Elliott Trudeau, e ele então ia cumprimentar todos os funcionários. E a gente estava todos em linha e ele falava com cada um. E eu cá comigo, mas quando ele chegar à minha vez, o que é que eu vou dizer? Eu vejo que os outros estão todos a dizer alguma coisa e agora o que é que eu vou dizer a um homem deste? Mas eu disse, mas os outros todos falem e eu o que é que vai ser? Então, quando ele chegou à minha vez, eu estava sempre a pensar e disse assim, Monsieur le Premier-Ministre ou o Sr. Primeiro-Ministro, o Canadá é um grande país e muito graças a si. E ele então disse-me assim, sim, o Canadá é um grande país e o teu também. Então era bem-vindo. Exatamente. Não e isso era, isto é a política liberal, que é um país que recebia a gente, que quer que a gente se integre na sua cultura, mas que nos deixa guardar a nossa. E isso para mim é o ideal. Quando tu imigras e podes falar a tua língua natal, mas a língua do país, faz um bom conjunto de coisas. Sem dúvida. E é isso. Sou português, também sou canadiano e os dois fazem o que nós somos. O mundo está de tal maneira que nós não sabemos a direção que ele vai tomar. Exatamente. O senhor, se fosse governante, o que é que deixava aqui hoje como mensagem para quem está a assistir ao programa? Eu primeiro tinha que ser governante e depois depende... Se fosse. Sim, mas há sempre bons conselhos. Exatamente, mas governante de quê? De que país? Do mundo? De quê? Se fosse do mundo, o quê? É a paz, é não ter inveja do outro, deixar o outro ter o que tem, deixa ele ter o que tem, tu ficas com o que tens, sem haver inveja do outro, não querer ficar com a terra do outro. As religiões que deviam ser religiões de paz, amor, nunca se matou tantas pessoas por causa das religiões, e adquirir terras, cada um para si, meter impostos uns aos outros, quando dá certo queres negociar comigo, quando não há certo pões-te ao lado, é sempre que o ser humano quer sempre mais. E isso é uma coisa que ninguém vai mudar, eu não poderia mudar, só unicamente podemos dar conselhos, acabar as guerras, respeitar o outro, respeita-me a mim e a democracia. Respeitar a democracia. Quando o povo pode se enganar, mas é a democracia e nestes países de onde nós vivemos há sempre uma próxima eleição para a gente poder mudar. Se a gente se enganarmos uma vez, e a democracia é isso. A maior parte da planeta não tem democracia. É ditadura? São ditaduras. Extremas direitas, extremas esquerdas. Eu sou tudo que é extrema esquerda. Eu sou tudo que é extrema direita. Eu gosto do centro, central. O equilíbrio. O equilíbrio. Mas o senhor está preocupado com isto, não está por causa dos seus netos, porque é o nosso amanhã. Sim, mas eu vou lhe dizer, a gente vê, mas não convém se preocupar. Mesmo que a gente estejamos preocupados, mas para que se
preocupar-se com uma coisa que tu não podes absolutamente fazer nada. O passado já passou. O futuro a gente não conhece. Então, vamos viver o dia de hoje. E tentar dar voz, porque a voz tem muito significado para avançar. Exatamente, mas uma coisa importante é a gente não estar sempre a viver no medo. E quando a gente estamos na preocupação, a gente esquece de viver o dia de hoje. E isso é uma coisa que eu experimento, aproveitar o dia de hoje. E hoje, aqui no Oriental, com a presença da Conceição e o homem que está ali atrás da câmara, o Alberto Feio, eu acho que a gente devemos aproveitar este momento. Eu agradeço a vossa entrevista e que isto vai para a frente. E como não é aquilo que eu digo, não é as perguntas que tu fizeste que vão fazer desta missão boa. Ela só é boa se os ouvintes apreciarem aquilo que nós estamos a fazer. Cada momento, não é? Cada momento que estamos a realizar hoje, estamos a fazer isto, não é para mim, não é para o Montreal Magazine, mas é para vocês que estão a ouvir esta emissão hoje. Espero que tenham gostado. Eu espero também que o senhor se sentisse confortável nestas palavras que transmitiu e que a comunidade saiba o quanto foi o ponto de partida na sua vida até aos dias de hoje no Canadá. Espero que continue a ser feliz à sua maneira. Pois, muito obrigado. Isto foi uma entrevista sem preparação. Tu disseste, vamos estar ao natural. Isto não é uma entrevista, isto são conversas. E é isso mesmo que foi. Não houve preparação e não precisa preparação, porque quando a gente conta o nosso passado, sai naturalmente. E foi isso que aconteceu. Sr. Laranjo, muito obrigada por ter permitido este momento tão especial. Saúde sempre. Obrigado e espero que gostem da nossa entrevista. Felicidades. Obrigado.
toda a família e ao nosso Pai Deus, Senhor, agradeço a toda a família, todos Pai Deus, Senhor. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos rachos de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.
Obrigado.